Eu fico muito sensibilizada por estarem todos aqui presentes, por alguns virem de tão longe. Sei que foi difícil chegar aqui, mas estamos muito contentes por ter esperado por todos e começar esta sessão. Então, a doutora Helena Nogueira Pinto, quando me convidou para esta sessão, disse: Joana, eu acho que nos primeiros 20 minutos fala um bocadinho do seu percurso, o que é que foi importante para si na sua vida e depois vocês farão as vossas perguntas. E para mim é quase mais importante vocês falarem daquilo que é importante para vocês do que aquilo que eu tenho para partilhar agora. Eu estive a pensar o que é que talvez fosse interessante para vocês. E então eu lembrei-me, como é que eu era quando tinha 13 anos? O que é que eu pensava? O que é que eu queria ser? O que é que eu queria fazer? E então, por acaso, encontrei esta fotografia, mais ou menos quando eu tinha 13 anos. E isto é uma boa imagem de quem eu era com 13 anos. Eu andava numa escola normal, uma escola oficial, uma escola pública, e estava no ensino articulado e tinha aulas de música na Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo. E a coisa que eu mais me lembro, quando era da vossa idade, era tocar em orquestra, cantar no coro. Eu não gostava muito de estudar o meu instrumento sozinha. Eu queria estar com os meus amigos a tocar, em orquestra, a cantar no coro. Isto, claro que, como o Sr. Presidente disse, eu venho de uma família numerosa, vem de trás. E talvez a minha primeira referência seja a minha família, não só do ponto de vista afetivo, mas porque os meus pais tomaram a decisão e conseguiram que todos os seus 9 filhos estudassem música como estudavam o português, a matemática, o inglês, a ginástica, o desenho. Para os meus pais era tão importante a música para a nossa formação como qualquer outra valência. E assim estou eu aos 13 anos. E aos 13 anos eu já dizia que queria fazer isto, direção de orquestra, já. A primeira vez que eu disse que queria dirigir uma orquestra tinha 9 anos. Mas, e se calhar vocês estão nesta fase em que pensam, o que é que eu vou fazer daqui a uns anos? Que curso é que eu vou escolher? E eu queria muito dirigir uma orquestra. E eu penso muitas vezes, e pergunto muitas vezes, mas como é que aos 9 anos já conseguia dizer que queria ser maestrina? E eu acho que se deve aos meus pais. Porquê? Aos 9 anos, eu tinha na minha imaginação o que é que um maestro faz. Porque já fazia parte de uma orquestra, porque cantava num coro, porque tocava em conjunto com os meus 8 irmãos, porque há muitos concertos com os meus pais, tanto de música sinfónica na Gulbenkian, na Aula Magna, e há récitas de ópera no Teatro Nacional de São Carlos. Por isso eu tinha na minha imaginação o que era um maestro. E eu acho que, em criança, como eu também dançava, fazia balé, eu, de alguma forma, juntei o gesto à música e fascinou-me. Aos 9 anos eu disse, eu quero fazer aquilo. E agora, eu também, ao pensar na vossa idade, eu pensei que referências eu tinha aos 13 anos de maestro. Porque eu queria dirigir uma orquestra. Mas, se calhar, vocês querem ser médicos, escultores, mas não sabem se serão capazes. Não é? Isso acontecia-me. Eu quero dirigir uma orquestra, mas eu sei lá se consigo. E então eu pensei, o que é que eu tenho que fazer para poder dirigir uma orquestra? E a primeira coisa que eu tinha que fazer era estudar o instrumento, tocar o máximo possível com os meus colegas e amigos, cantar em coro, ir ao máximo número de concertos, tentar estudar o máximo para depois experimentar. E então eu penso nas minhas referências na minha adolescência e isto trata-se dos anos 80. Se calhar alguns de vocês conhecem estas caras, eu até vou perguntar se alguém sabe quem é que são estas pessoas. Estas eram as referências que havia quando eu cresci. Alguém me sabe dizer quem é aquele senhor ali do lado esquerdo em cima? É um maestro italiano chamado Toscanini. Nunca ouviram falar deste maestro? O maestro Toscanini era um maestro... O mestre Toscanini foi um maestro que viveu na primeira metade do século XX e foi muito importante, foi dos primeiros mestres que gravou, trabalhou em Nova Iorque e já voltamos a ele. E aquele ali embaixo no meio, alguém me sabe dizer o nome dele? É o Karajan, muito bem. O Karajan era uma referência nos anos 80 porque foi maestro titular de uma das melhores orquestras do mundo, a Filarmónica de Berlim. E o da ponta em cima, alguém sabe quem é? É o Bernstein. E agora vai sair um filme sobre ele com o Bradley Cooper. Temos todos que ir ver. E o Bernstein foi uma referência muito importante para mim. E eu já vou explicar porquê. Mas então eu vou-vos mostrar mais ou menos o que é que era a minha referência quando era adolescente. Podemos ver o primeiro vídeo, por favor?
E isto é o mestre Toscanini, é dos primeiros vídeos que nós temos, a dirigir uma abertura operática que se chama A Força do Destino. Vamos só ver um bocadinho. Não está o vídeo. Tem que tirar. Pronto. Não está a ficar. Ah, já está. Pronto. Obrigada. E agora vamos passar o outro vídeo, por favor, porque o mestre Toscanini também era conhecido por ensaiar desta forma. Contrabassi, follow me! E corte note, short note, short note. Sembrano dei carri, non sono mica strumenti. Oh, Madonna Santissima. Con un Dio! Contrabassi, come rompi coglioni lei! Obviously! You have no... Isto era a imagem que nós tínhamos dos maestros quando eu cresci. Era o mestre a dizer, estás a fazer mal, sai já daqui, sai já daqui. E isto é relevante porque eu sou a mais velha de muitos irmãos. Portanto, dizem os meus pais que eu tinha algumas destas características também, com os meus irmãos mais novos. Mas claro que eu estava completamente errada. Isto não é forma de dirigir uma orquestra e muito menos a forma de se falar com alguém. E então, também surgiu nesta altura da minha vida este disco. Vocês já ouviram falar do West Side Story? E os meus pais, na altura, nós tínhamos uma coisa que se chamava cassetes de vídeo. E os meus pais gravaram um programa que deu na televisão. E eu posso-vos dizer que isto foi uma referência muito importante para mim. E é por isso que eu faço o que eu faço hoje. Vamos ver aqui quem era ele. Is gonna get a kick tonight. We'll have a private little mix tonight. Esta é a Tatiana Troianos. He'll walk in hot and tired, so what? No matter if he's tired, as long as he's hot tonight. Sabem quem é este? José Carreras. É um dos três tenores, sim, está perto. E então, eu quando tinha aí uns 15 anos, os meus pais gravaram isto, deu na televisão, e eu quase todos os dias chegava da escola e punha esta cassete, mais ou menos 1 hora, em que mostravam a gravação do West Side Story. E o West Side Story foi uma peça escrita pelo próprio Leonard Bernstein, era um musical que ele escreveu décadas antes, e nos anos 80 decidiu gravar com cantores de ópera. Por isso veio o José Carreras, veio a Tatiana Troianos, veio a Kiriti Kanawa, que são cantores muito referências, as maiores referências da altura, e a Marilyn Horne ainda gravou uma das canções mais importantes. E para mim, o Bernstein era a maior referência. Porquê? Ele tinha composto, ele tocava piano perfeitamente, ele era um musicólogo excelente e era um maestro excelente. E eu só pensava, eu quero ser como ele, eu quero dirigir como ele, eu quero ter aquela naturalidade a dançar, a cantar, a escrever e a falar sobre a música. Então, quase todos os dias eu chegava da escola, punha esta cassete e via este vídeo. Mas lá está, eu não sabia se ia conseguir. E entre os meus 13 e os 18 anos, chegamos ao 9º ano e temos que escolher para que área vamos, na maior parte dos colégios. Eu sei que está aqui o Colégio São Tomás e não é bem assim na vossa escola. Mas, na maior parte das escolas, nós temos que escolher para que área vamos. E eu pensei, eu também gosto muito de ciências e gostava de ser médica. E pensei, vou para a área de ciências.
E então, se calhar vocês não sabem, eu vou aqui mostrar uma coisa. Eu, aos 18 anos, entrei no curso de Medicina e entrei no curso de Direção de Orquestra. E, por acaso, eu encontrei o meu cartão da faculdade, vejam lá, para vos mostrar. Olhem lá. Isto era eu aos 18 anos. Era o meu cartão da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa. E, isto é nos anos 80. E, ao mesmo tempo, comecei a estudar direção de orquestra. Passados 3 meses de estudar direção de orquestra, dirigi a primeira peça que eu dirigi na minha vida, que foi a primeira Sinfonia de Beethoven. E eu lembro-me que, nesse momento, eu pensei, afinal não é só um sonho que eu tenho há 9 anos. Afinal, eu se calhar consigo tocar este instrumento. O meu instrumento já não era nem a viola d'arco, nem o piano. Agora era a orquestra. E pensei, que alívio, que alívio. E posso-vos dizer, ainda fiquei no curso de Medicina 2 anos, mas naquele momento eu tive a certeza que ia seguir direção de orquestra. E foi um momento muito, muito, muito bom. Tive muita pena de deixar a medicina, ainda por cima, como vocês sabem, foi um investimento muito grande durante estes anos que vocês estão para conseguir entrar na Faculdade de Medicina de Lisboa. Mas pronto, mas assim segui o meu caminho. Depois eu estava aí no 3º ano da faculdade e o meu pai, que os nossos pais ensinam-nos muito na vida, e o meu pai ensinou-me a ter... Uma das coisas essenciais que o meu pai e a minha mãe me ensinaram foi a ter um método e a fazer planos. Ainda hoje eu sou assim. Todas as segundas-feiras eu faço uma lista de todas as coisas que quero fazer nessa semana. E no 3º ano da faculdade, o meu pai disse-me assim, tu já sabes o que é que queres fazer quando acabares o curso? No 3º ano da faculdade. O curso ainda faltava 1 ano e meio para acabar. E eu não faço ideia. Então, tens de começar a preparar. E eu pensei, em Portugal não há nada para além da licenciatura, então... para onde é que eu vou? E comecei a pensar, para onde é que eu quero ir? E então, nas decisões da nossa vida, entram muitas coisas, há muitos pesos. E eu lembro-me que, na altura, eu nunca tinha saído de casa. Primeiro comecei a pensar ir para a Áustria, Salzburgo, pensamos em Mozart, na primeira escola de Viena, e os cursos eram todos de 6 anos. E eu pensei, eu não aguento 6 anos longe dos meus pais e dos meus irmãos. Está fora. E depois comecei a ver cursos que durassem menos tempo. Então, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, foram os cursos que eu comecei a ver. E o meu irmão mais velho, o Pedro, estava a estudar em Chicago. E então, claro que me inscrevi na escola mais lá ao pé, que era uma escola muito boa, a Northwestern University, uma escola muito boa de música. Inscrevi-me lá, inscrevi-me na Juilliard para tentar entrar e na Royal Academy of Music, em Londres. Pronto. E agora, alguém sabe quem é este senhor? Estas referências dos anos 80 e 90. É um tenista. Olhem que ele foi número 1 muito tempo. Não? Pronto, é o Pete Sampras. Muito bem, é o Pete Sampras. E olhem, eu vou-vos dizer uma coisa. Sabem porque é que esta pessoa é importante para mim e nesta altura da minha vida? Porque eu, até esta altura, era sempre das melhores alunas. Tudo aquilo que eu me preparava, eu preparava-me bem, tinha sucesso. Conseguia sempre aquilo que eu queria. Eu estudava muito, fazia uma prova, entrava na escola que queria. Eu estudava muito para um teste, tinha sempre muito boas notas. E um dia, nesta altura em que me estava a candidatar para estudar para fora, para continuar os meus estudos, recebo uma carta da Royal Academy of Music, que diz assim, infelizmente, não a vamos aceitar. Nem sequer a queremos ver a dirigir. E foi a minha primeira grande frustração. E eu, mas como assim? Como assim? Eu acabei o meu curso com média, já não me lembro, 17 ou 18. Eu estudei muito, eu mandei um vídeo impecável para a escola, como assim? E lembro-me, chorei. E o meu pai chamou-me e disse-me assim, sabes, o meu pai costumava sentar-nos e víamos ténis juntos. Disse assim, olha, sabes que é o Pete Sampras? Na altura estava o Pete Sampras muito em voga. E disse-me assim, nós estamos sempre a ver o Pete Sampras. O Pete Sampras faz muitas finais, mas ele nem sempre ganha.
Às vezes fica em segundo lugar, às vezes fica em terceiro, às vezes fica em quarto. Mas não quer dizer que ele não seja bom e que na semana a seguir não esteja a jogar outra vez. Tu tens que pensar nesta fase da tua vida como um desporto de alta competição. Umas vezes vais ganhar, umas vezes vais perder. E eu nunca mais me esqueci disso. Foi a minha primeira grande frustração. E então eu estava-me a preparar para aqui e fui ver as estatísticas do Pete Sampras. E então, realmente, é uma lição de humildade, como é que as pessoas ao mais alto nível têm que lidar também com perderem. E perderem à frente de muita gente, porque nós, maestros, também perdemos à frente de muita gente e temos que aceitar e andar para a frente. Ele participou em 264 torneios ao longo da sua vida. Sabem quantos é que ele ganhou? Ele foi número 1 durante muito tempo. Ganhou 24. Estamos a falar do número 1. Os outros 230 que ele não ganhou fazem dele um pior tenista? Não. Mas ele teve a força interior para continuar, para acreditar nele próprio. E no fundo era isso que o meu pai me estava a dizer. Sentava-me, nós gostávamos muito que era aquele que era o Mike Chen, vocês já não se devem lembrar, mas era um que era chinês e como o meu pai é meio chinês, gostávamos muito dele. Mas também gostávamos do Pete Sampras. E eu nunca mais me esqueci disto. É uma referência muito importante dessa altura da minha vida. Porque foi o primeiro grande insucesso. Como assim? Não me querem? Mas eu sou tão boa aluna, eu estudei tanto, como é que não me querem? E pronto, e isso tem-me ajudado muito ao longo da vida, porque nem sempre quando nós nos preparamos ao máximo temos sucesso, é mesmo assim. E na minha profissão isso acontece, há muitos fatores. E então segui a minha carreira e fui estudar para fora. O senhor da direita em cima, estes são os meus principais professores e eu vou dizer o que é que, para mim, porque é que foi importante, o que é que eu aprendi mais com eles. Fui para os Estados Unidos, para o norte de Chicago, acabei por escolher ir para Chicago, porque o meu irmão mais velho vivia lá, embora quem conhece os Estados Unidos sabe que estar na mesma cidade não quer dizer estar ao pé. Nós estávamos a 1 hora de distância na mesma cidade. Então, o meu primeiro professor foi o Viktor Yampolsky, aquele senhor de óculos em cima à direita. E a coisa que ele mais me ensinou foi que Mozart não pode ser tocado da mesma maneira que Beethoven. A música foi escrita ao longo da história e a forma de tocar é diferente. Isso foi das coisas mais importantes que me ensinaram. Pois o meu professor da esquerda foi quando me fui doutorar para Michigan, chama-se Ken Kissler, e ensinou-me uma das coisas mais importantes da minha vida como música. Para além de toda a música, não é? Mas aquilo que eu me lembro que é mais importante, e por isso é uma referência para mim, é que a Joana no pódio tem que ser a mesma Joana fora do pódio. Não conseguimos enganar ninguém. A pessoa que nós somos no pódio é a pessoa que nós somos na nossa família, é uma extensão, ou quando nós estamos com a nossa família e com os nossos amigos, somos sempre a mesma pessoa. E não devemos nem podemos tentar ser outra pessoa. Isso foi dos ensinamentos mais importantes. E nós, maestros, nós expomos-nos tanto, expomos quem nós somos em frente do público, em frente da orquestra, e tentar ser como o Toscanini ou como outra pessoa não nos leva a lado nenhum. Temos que ser nós próprios, dentro e fora. E depois aqueles 2 mestres em baixo, são mestres muito conhecidos, com quem eu privei menos. O mestre Michael Tilson Thomas, porque foi uma referência importante, porque um dia me convidou para dirigir um ensaio. Para mim, a referência dele é ter coragem para avançar. Eu estava numa masterclass e havia um grupo A e um grupo B. Eu era das mais novas, com menos experiência, estava no grupo B. E houve um professor que disse assim: se calhar a Joana devia participar numa das sessões do grupo A, que era com o maestro mais importante. Eu estava relaxada, isto foi em Miami, na praia, eu queria ir à praia com os meus amigos. E então, de repente, no ensaio da manhã, chega-se o tal professor e diz assim: olha, o maestro Tilson Thomas gostaria de a ver dirigir à tarde. E eu: boa! Mas por dentro assustadíssima. Sim. E então, o que é que o maestro gostaria que eu dirigisse? Ele disse: o concerto para a orquestra de Bartók. E eu não fazia ideia do que é que eles estavam a falar. Eu: claro que sim. Porque percebi que era uma oportunidade grande. E pensei, até às 3 da tarde, se calhar ainda me consigo organizar. E eles disseram assim: que andamento é que a Joana quer dirigir? E eu nem conhecia a peça, quanto mais qual andamento é que eu vou dirigir. E eu lembrei-me: bem, o concerto para a orquestra de Bartók tem 5 andamentos. O 4º andamento. Eu quero dirigir o 4º andamento. Boa, então olha, esteja aqui às 3, o maestro Tilson Thomas. E então, o senhor foi-se embora, o meu amigo estava ao lado e ele perguntou-me: tu fazes ideia do que é isto? Eu: não, nunca vi sequer esta partitura à frente. Ajudas-me, vamos os 2 para o hotel estudar juntos? Bora! Chego ao hotel, telefonei ao meu professor: professor, não imagina, eu não devia ter dito que sim.
Ele disse, tens a minha partitura aí, estuda, ficou ao telefone comigo, preparou a partitura comigo e à tarde eu dirigi à frente do mestre de St. Thomas e mudou a minha carreira para sempre. Daí eu consegui o agenciamento que tenho hoje, tive muitas outras oportunidades. Por isso, naquele momento eu tive coragem para avançar e pronto, e foi assim um risco mais ou menos calculado. E depois o senhor da direita em baixo é o mestre Kurt Masur. E o mestre Kurt Masur é uma referência para mim por muitas razões. Ele era muito alto, para mim tinha quase 2 metros, mesmo com 20 anos, eu olhava para ele como se fosse um gigante, um grande da música. E eu tentava dirigir como ele. Ele ensinou-me uma coisa muito importante. Tu tens menos de 30 centímetros que eu, nunca vais poder tentar dirigir como eu. Usa o teu corpo à tua maneira, se a tu própria. E também me disse assim uma coisa. Nós estávamos a estudar as sinfonias de Brahms e ele sabia os pormenores mais pequeninos. Sabem, quando nós estamos a ler um texto imaginemos do nosso escritor preferido que já não cá está, ter alguém a ensinar-nos o que é que o escritor queria dizer. E às tantas, éramos 4 colegas a estudar com ele. Maestro, mas como é que sabe tanto sobre o som de Brahms e sobre o que ele queria na música? Ele disse, sabem, quando eu tinha a vossa idade, eu fui convidado para dirigir a orquestra da Gewandhaus, em Leipzig. E eu estava muito nervoso. E os músicos disseram-me assim, vais dirigir esta sinfonia de Brahms pela primeira vez? Não te preocupes, nós tocámos estas sinfonias todas com Brahms. Nós vamos te ensinar. Isto para dizer o quê? A história continua e nós somos um veículo daquilo que nos ensinam e que transmitimos aos outros. E foi um ensinamento muito importante que este veículo direto ao compositor, um dos maiores compositores da história, me deu. Foi mesmo muito importante. Depois de estudar, lá está, eu estava a estudar, mas já estava a preparar o meu próximo passo. Já me estava a inscrever em trabalhos, a fazer concursos, para que quando acabasse os meus estudos já tivesse um trabalho garantido. E assim foi, felizmente, correu bem. E então acabei por ir parar a Los Angeles. Em cima é a Orquestra Filarmónica de Los Angeles e eu fui assistente durante 4 anos. Estes são as pessoas que eu considero os meus mentores hoje em dia. O maestro é Esa-Pekka Salonen, um finlandês que também é compositor. No meio, o compositor John Adams, que na minha opinião é o maior compositor, é o compositor que eu mais estimo, vivo. E o encenador, pensador, filósofo, Peter Sellers. Eu tive um grande privilégio de trabalhar com eles. E então, eles foram muito importantes porque me ensinaram muito acerca da música e aquilo que eu devo fazer. Mas o mestre Esa-Pekka Salonen explicou-me o que é ser um líder musical no século XXI. Ele dirige muito bem, mas ele ensinou-me qual é a responsabilidade que nós temos como artistas. E para mim, a música é aquilo que eu aprendi quando tinha 6 anos e que se calhar alguns aprenderam, ou no conservatório, ou na vossa escola de música. Eu, quando tinha 6 anos, havia 2 folhas de teoria musical que nos davam. E a primeira era a definição de música, que depois tínhamos um exame oral. E dizia, a música é a arte de exprimir sentimentos e despertar sensações através dos sons. E para mim a música é só isso, nós exprimimos quem nós somos através da música. Mas o que é que eu aprendi em Los Angeles, que é um laboratório cultural? Tudo é possível. As coisas mais extraordinárias, mais inesperadas podem acontecer. Ele ensinou-me que nós, os líderes artísticos, temos que ser um veículo de quem nós somos. Há um escritor muito conhecido, vocês conhecem, Eça de Queiroz, que escreveu uma coisa notável e da qual eu me lembro muito. A arte é tudo. E se nós nos lembrarmos de quem nós somos hoje, daqui a 200 ou 300 anos, é porque houve um poeta que o escreveu num poema, um compositor que o escreveu na música, um escultor que o pôs numa obra de arte. Portanto, se calhar é um desses, é o Brahms. Está tudo bem? Tudo bem? Pronto. Olhem lá, estou quase a acabar, depois vocês já me fazem as vossas perguntas. Mas eu estava a dizer, e o que é que isso quer dizer? Se nós daqui a 200 ou 300 anos, os nossos descendentes vão perguntar como é que era viver no princípio do século XXI? Se calhar vão ler os livros do Gonçalo M. Tavares,
se calhar vão ver as pinturas e as obras de arte do Pedro Cabrita Reis, do Calapés, da Paula Rego, se calhar vão ouvir as obras do Luís Tinoco. Como é que era Portugal? Como é que era Portugal no século... Vão ouvir as obras do John Adams, vão ouvir as obras do Eurico Rapatoso, outro grande compositor português, e aí vão perceber o que era importante para nós nesta altura. O Eça de Queiroz, eu creio que tinha muita razão nisto. E então, qual é a função do músico? Qual é a função do maestro? É transmitir o que nós sentimos, o que vocês sentem, o público, ajudar-nos a refletir de quem nós somos. Aquele senhor que está no meio, John Adams, ensinou-me também acerca do poder da música. Em 2001, vocês sabem que aconteceu aquele terrível acontecimento do 11 de setembro, e em setembro de 2002 eu estava em Nova Iorque a fazer um concurso e fui assistir a um concerto em que foi estreada uma peça dele chamada On the Transmigration of Souls. E nesse momento eu percebi realmente como é que a música pode também ser um veículo da história e de transformação de tudo em beleza. Então porquê? Era uma peça baseada nos acontecimentos de 11 de setembro, tinha as vozes das famílias à procura dos seus entes queridos, naqueles dias a seguir aos 11 de setembro, os nomes das pessoas que infelizmente já não estão entre nós graças a esses acontecimentos horríveis. E eu pensei, o poder da música também é este. Não é só transmitir quem nós somos como pessoas, mas transformar às vezes aquilo que há de pior na humanidade em momentos de beleza. E isso para mim foi muito importante. Portanto, estas pessoas para mim são referências muito importantes. E depois, o que é que aconteceu? Isto aconteceu num ano. Entre 2017 e 2018, aqueles 4 meninos aconteceram num ano. Pois é. E então, e agora, como é que é? E agora como é que eu vou continuar a fazer isto? E agora? E eu vou-vos dizer... Porque vocês um dia quando forem pais vão perceber, ou quando forem tios, ou quando... Há qualquer coisa em nós que muda. Mas continuamos a ser as mesmas pessoas, a ser maestros, a ser violinistas, a ser professores. Mas é como se a nossa vida profissional continuasse, mas de repente há um todo que também existe. E há 2 coisas que aconteceram importantes nos dias em que os meus filhos nasceram. Quando nasceram os trigémeos, o compositor John Adams mandou-me uma melodiazinha que ele escreveu para os meus filhos. É um tesouro que eu guardo. E uma lembrança de que eu também fazia isto. A minha vida também era a música, embora eu não conseguisse perceber como, depois de ter 3 filhos ao mesmo tempo. E no dia em que nasceu o 4º filho, um ano depois, o meu mentor, Esa-Pekka Salonen, mandou-me um e-mail e disse assim: eu sei que foste mãe pela 4ª vez, mas não te esqueças da música. Tens um papel a fazer na música. E pensei, a mim que me foi dado tanto, desde os meus pais, os meus professores, os meus mentores, eu tenho uma responsabilidade muito grande para criar beleza, não é? Tornar a minha vida um todo em que tenho a minha família e a música. E, portanto, só para acabar, quais são as referências agora? As minhas referências são diferentes. Claro que o Toscanini teve um papel, claro que o Bernstein teve um papel muito importante e continua a ter, mas, sabem quando nós vemos aquelas entrevistas das pessoas assim já mais velhas? Bem, eu sou nova, mas já faço isto há 25 anos. E perguntam assim, o que é que gostaria de dizer a si quando tinha 12 ou 13 anos? E eu penso assim, estava a pensar nisso, e agora tenho filhos, também penso nisso. Se calhar, quando eu tinha 13 anos, eu estava tão preocupada. O que é que eu quero ser quando for maior, quando for grande? O que é que eu vou fazer? Será que vou fazer bem? Se calhar tinha dito a mim própria, estar preparada é o mais importante, continuar sempre é muito importante, mas se calhar aquilo que eu tinha
aquilo que eu tinha pensado, aquilo que eu tinha mudado é o que é que eu quero fazer? Não é o que é que eu quero fazer, é como é que eu quero ser. Se calhar tinha sido isso que eu tinha mudado. Porquê? O maestro Kurt Masur disse-me uma vez num ensaio, sabes, tu como maestro tens que ser um líder espiritual. E eu nunca percebi o que é que isso queria dizer. Líder espiritual como? O Papa, os padres são líderes espirituais, o maestro não. E eu nunca percebi muito bem o que é que isso queria dizer. E felizmente nós temos à nossa volta pessoas que nos inspiram. E se calhar eu gostava de ter tido esses ensinamentos um bocadinho mais cedo. Eu hoje à tarde vou apresentar um livro da Aura Miguel sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, que eu tenho a sorte de dirigir daqui a uns meses. E o prefácio foi escrito pelo Papa Francisco, que, sendo crente ou não, temos que considerar um líder espiritual, não é? Podemos acreditar ou não, podemos ser cristãos ou não. E ele diz uma coisa surpreendente no prefácio, que é um repto que faz aos jovens. E para mim há 2 ensinamentos importantes que vão ao encontro do que eu penso que quero fazer hoje e como eu quero ser hoje. O que é que significa ser um líder espiritual? E então, nesse prefácio, o Papa Francisco diz assim: não sejam uns balconeados. O que é que ele quer dizer assim? Nós podemos estar num balcão, numa varanda, a ver tudo passar. Mas não, saiam do balcão e façam. Tentem. É para dirigir hoje à tarde? Claro que sim. O que é? Claro que sim. Tenhamos coragem para fazer isso. Estejamos preparados. E depois ele também diz outra coisa surpreendente, não nesse prefácio, mas noutro momento. Aquilo que nós precisamos agora mesmo é de uma revolução da ternura. Eu acho que isto é mesmo muito importante. Eu ouvia no outro dia um pensador a dizer sobre Karl Popper que a bondade é uma das coisas mais importantes para o avanço da humanidade. E eu acho que ser um líder espiritual, estar à frente de uma orquestra de 100 pessoas, é preciso preparação, mas também é preciso olhar o músico nos olhos, com empatia, sermos bons, tratarmos a outra pessoa com respeito, tentar chegar ao coração dessa pessoa. Dirigir uma orquestra, ensinar a técnica de dirigir uma orquestra é muito fácil. Isso podemos aprender todos em 5 minutos. Eu posso ensinar aqui se quiserem. Mas o trabalho do maestro, dizia Muti, é primeiro aprender a música do compositor, entrar na sua imaginação, no seu coração, depois de tudo interiorizado, conseguir transmitir isso através dos seus braços. E as 100 almas que nos veem têm que ver esse gesto e interpretar esse gesto à luz da sua sabedoria, do seu coração, dos seus valores. E depois tem que tocar isso fisicamente num instrumento de uma forma coerente e homogénea. E por isso, ser maestro é talvez um dos trabalhos mais difíceis que existe, dizia Ricardo Muti. E eu acredito mesmo nisso. E eu agora gostava de vos mostrar, só para acabar, e antes de saber aquilo que vocês querem saber, responder às vossas perguntas. É muito difícil de falar sobre o que eu faço. E este senhor, Gustav Mahler, dizia, olhem, se eu soubesse exprimir-me totalmente através das palavras, não teria sido compositor. Se eu soubesse dizer exatamente aquilo que eu quero ser e como quero ser, como maestrina ou maestra ou maestro, também não tinha a música para me expressar. O que eu sei é que quem eu gostava de ser era como o Bernstein, que agora vamos ver a dirigir o final da Segunda Sinfonia de Mahler. E esta Segunda Sinfonia de Mahler chama-se a Sinfonia da Ressurreição. O compositor Gustav Mahler fazia muita reflexão sobre o que era a vida, da morte para a vida, da morte para a ressurreição, o que nós passamos na vida, fisicamente e espiritualmente. E acaba esta sinfonia a dizer, ergue-te, ergue-te, com o teu coração bom vamos chegar ao infinito. E para mim é esse o poder da música, e se eu conseguir chegar a um bocadinho do que este senhor conseguia fazer, vou ficar muito feliz. Podemos ouvir?
Se calhar pode pôr o slide. Ele é o maior, ele.